A maneira mais rápida que eu conheço para passar batom vermelho com sucesso. Vermelho, vinho, pink, enfim, qualquer batom mais marcante que você queira usar com mais frequência e mais destreza. Se eu tiver uma ocasião importante, como por exemplo foi meu casamento, né, em que eu casei de batom vermelho, uma festa, uma gravação, eu gosto de dedicar bastante tempo a deixar esse batom bem virginiano. Agora, na rotina, no cotidiano, se eu fosse usar dessa forma, eu ia acabar não usando. Então eu desenvolvi um método para tornar isso tudo mais rápido e fácil. O primeiro produto que eu vou usar é o batom mesmo, que é o Powerful Red da Care, que é o batom vermelho que eu venho usando ultimamente. Acho ele bem interessante para inverno frio e para inverno escuro, no fundo um pouquinho mais frio. Eu vou passar na boca de forma mais grosseira, sem me preocupar muito com o contorno. Tá bem tosco, bem grosseiro, eu levei 5 segundos passando aqui. Mas aí qual é o pulo do gato? Eu vou usar o lápis na sequência. Eu uso ele depois como uma espécie de pincel para fazer essa definição, usando a própria fórmula do batom para mesclar tudo. Tá vendo que eu já até, quando eu abri, já estava meio sujinho, porque eu acabo usando o lápis para dar uma esfumada ali nas duas tonalidades, até porque não são idênticas, tá? Esse aqui é o Ruby Woo da MAC, ele é um pouquinho mais vibrante, mas acaba que desse jeito a gente nem nota a discrepância. Por que você ganha tempo fazendo nessa ordem? Porque acaba que a própria fórmula do batom desliza mais fácil do que a do lápis, então você consegue preencher tudo de uma forma mais ágil. Habitualmente, se eu fosse fazer com um lápis primeiro, eu ia querer esfumar esse lápis para dentro. Então, aqui eu meio que uso ele mais como um pincel mesmo do que como um contorno propriamente dito. Um outro truque, até meio esdrúxulo, mas quando eu vejo que o lábio inferior tá meio que precisando de uma ajudinha, eu carimbo ele com o lábio superior, ó. Eu venho assim, sei lá, no cantinho aqui e faço assim. E uso o lábio de cima para desenhar o de baixo. Se eu errar, eu consigo pegar, por exemplo, um papel qualquer, tornar ele bem pontiagudinho aqui e vir limpando com a pontinha. Num dia de maquiagem mais elaborado, eu faria talvez com a ajuda de um corretivo, mas no cotidiano isso aqui já quebra um galho. A outra coisa é que eu sempre gosto de dar uma gastada no papel e eu faço uma coisa que não é muito estética assim pro vídeo, mas para não bater o batom no dente, que é dar uma carimbada aqui no dedo, tá vendo? Tirar esse excesso da parte interna. Pode parecer difícil para quem tá começando, mas a gente se torna melhor em tudo aquilo que a gente pratica e com o tempo isso vai ficando muito mais fácil, muito mais ágil. Hoje em dia eu consigo fazer até no carro. Então, sigo aqui no meu esforço de fazer com que as pessoas percam um pouco o medo da maquiagem, né? Afinal de contas, a gente vê muitos conteúdos complexos, mas para quem tá botando o pezinho na água, né? Às vezes eu sinto falta de uma coisa um pouco mais básica e esse facilita demais. E você, tem um truque infalível para passar batom vermelho?